Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um Jogada do Vozão, episódio número 2, e hoje vamos falar sobre categorias de base. E com um cara que tá chegando, cara nova no Alvinegro de Porangabuçu, mas que tem muito assunto para falar, afinal de contas são muitos anos de carreira atuando diretamente com escolinhas de base, com garotos e também com clubes de futebol. Hoje nós vamos receber aqui no nosso Jogada do Vozão, episódio número 2, o nosso querido Hudson Ferreira, ele que é gerente das categorias de base do Ceará, formado em Educação Física na Unifor e agora está se formando também em MBA, né? O cara está aprendendo em outras áreas, além de ter um currículo vasto aí em formação de executivo de futebol e também na área de atuação em que a gente está acompanhando aqui no Jogada do Vozão. Você está ainda estranhando o nome? É isso mesmo, viu, torcedor? O Cearacast está de visual novo, tá de cara nova nas artes, mas a carinha aqui do apresentador ainda é aquela lataria velha, tá? É o Samuel Conrado aqui na apresentação, mas vamos tocando aqui o nosso Jogada do Vozão, episódio número 2. E antes disso, já deixa o like no YouTube, compartilha com os amigos e eu faço a questão de lembrar aqui, toda quinta-feira, às 8h34 da noite, sai episódio novo na TV Diário, canal 22, aqui na capital cearense. Se você é de fora, não consegue acompanhar, vai lá no YouTube, dá uma moralzinha, acompanha a gente aqui e compartilha com a galera. E todo domingo também, na Verdinha FM 92.5, você acompanha pela manhã o nosso episódio da semana aqui do Jogada do Vozão. Mas sem mais delongas, sem muitos comentários, falar com ele, Hudson Ferreira, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jogada do Vozão. Tudo bem contigo? Tudo bem, Samuel. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Uma honra estar participando aí de um programa tão bacana. Estamos aí à disposição para a gente conversar aí sobre futebol, né? Então, ser um papo bem agradável. Legal. E antes da gente adentrar no papo de futebol em si, eu gosto sempre de apresentar as pessoas ao torcedor alvinegro, né? Você, ainda mais sendo um novato, né? Chegou em dezembro de 2024, está começando uma nova gestão na gerência das categorias de base do Ceará. E aí, se alguém perguntasse quem é o Hudson Ferreira, o que é que o Hudson falaria? Vamos lá, Hudson Ferreira é graduado em Educação Física, né? Trabalho com futebol há 20 anos. Procurei, dentro desses 20 anos, né, me capacitar para receber essa oportunidade. Eu, como eu falei, sou graduado em Educação Física, tenho um MBA em Gestão Empresarial, alguns cursos CBF Academy. Estou concluindo agora o curso também de MBA em Gestão e Marketing Esportivo. Eu tenho uma caminhada dentro do futebol, já fiz de tudo um pouco, posso dizer assim, né? Sim. Já fui professor de escola de futebol, já fui coordenador de clube de base, treinador de clube de base, gestor de alguns clubes, né? Comecei na minha trajetória, né, como professor de escola de futebol, ainda na faculdade, né? Uma faculdade aqui de Fortaleza. Meu primeiro clube foi o Estação de Antônio Bezerra, né? Onde eu iniciei minha carreira dentro de futebol como treinador das categorias menores, né? Categoria sub-14 na época. Logo depois do Estação, eu recebi um convite, né? Por uma gestão que tinha assumido o Uniclinic, né? Na época, hoje que virou Atlético Cearense, né? Onde também dentro dessa primeira experiência, né? Consegui lá ser campeão cearense pelo Uniclinic. Qual categoria? Sub-13 na época. Sub-13. Isso em que ano? Eita, agora foi em 2015, 10 anos atrás. 2015. E aí logo depois, né, eu recebi um convite, né, para cuidar das categorias de base do Juazeiro. O Juazeiro estava passando por um processo de mudança de gestão, né? A pessoa que adquiriu o clube, né, ela me procurou, acompanhava o trabalho que a gente já vinha fazendo, né? E aí eu assumi as categorias de base do Juazeiro, né? Costumo dizer que na época o Juazeiro ele não tinha nem ranking de base, né? Então assim, a gente conseguiu, na primeira missão foi colocar o Juazeiro para participar das competições. E logo nos primeiros anos a gente conseguiu excelentes resultados, né? Sim. Mas o clube tinha um propósito, né? O propósito inicial do clube não era títulos, né? Era principalmente oportunizar os seus talentos, né? As suas revelações nos principais clubes do Brasil, né? E a gente conseguiu, dentro desse período de Juazeiro, foram 6 anos à frente da base do Juazeiro, a gente conseguiu espalhar, né? A gente fala assim espalhar, mas, mas colocar, né, mais de 40 jovens atletas no Brasil inteiro. E né? até interessante, o Juazeiro, muita gente me pergunta, ele é um clube ainda de Juazeiro ou tem a organização dele, a administração fica aqui na capital?
Pronto, ele foi fundado em Juazeiro do Norte, né, e Sim. com essa nova gestão, a administração, né, ficou toda em Fortaleza, na cidade. Mas né? tem alguma atividade lá no Cariri? Existem alguns projetos sociais, né, que tem uma parceria com o clube, né? Sim. Mas hoje a base era toda aqui na capital. Ah, entendi. E aí, continuando, depois do Juazeiro, Pronto, vieram aí- outros projetos, né? Pois é, aí paralelamente, né, nesse início de Juazeiro, né, a gente teve a oportunidade de fundar o Foot Center, né, exatamente. Na verdade, já tinha sido antes, né? O Foot Center é uma escola de futebol também, e dentro dessa escola de futebol, com o tempo, né, muitos talentos foram surgindo, né? E surgiu uma oportunidade na época, né, um convite do Grêmio, né, de se tornar um parceiro do clube, né? E aí, dentro desse convite, né, dessa parceria, né, a escola ela se fortaleceu cada vez mais, né? Hoje, a escola, ela tem em seu quadro de revelações 5 jovens cearenses, né, que se destacaram e foram para outros clubes, né, e logo depois foram convocados para seleções de base, né? Sim. Então, são 5 jovens, sem falar dos meninos que também, muitos meninos, inclusive no Ceará, tem muitos meninos que começaram no Foot Center, Sim. né? E desses 5 que você citou, poderia dizer o nome deles? Claro, claro. O Gustavo Gouveia, né, que tá no Grêmio, que é conhecido lá como Guga. Inclusive, até recebi agora de alguns amigos aí a informação que ele tinha sido vendido para um clube da Arábia, né? Pois é, ele estava até se despedindo. Eu acompanho ele nas redes Pois sociais, ele é. estava se despedindo nas redes Eu sociais. acabei do Grêmio. eu não sei ainda se oficialmente está confirmado, né? Mas eu fiquei sabendo agora pela manhã. Tem o Pedrinho, né? Que lá é conhecido como Pedro Gabriel, né? Inclusive teve nos últimos 2 jogos do Grêmio no profissional, no banco de reservas, né? Foi um destaque na copinha. Aí no Palmeiras tem o Luca, é um goleiro que tá lá no Palmeiras, né? Que foi convocado para a seleção ano passado e hoje joga na categoria sub-17. Tem o Rian, que hoje joga no São Paulo, também foi convocado ano passado para a seleção. E o Luiz Otávio é o último, né? Que hoje tá no profissional do Inter, né? Então são 5 Cara, então meninos todos os atletas que estão sendo acompanhados Isso, mesmo isso. ali pelas equipes, né? Alguns Profissionais. passaram pelo Foot Center e foram direto para os clubes, outros passaram pelo Foot Center, tiveram uma passagem pelo Juazeiro e aí e hoje estão nesses grandes clubes, né? E esses atletas, eles chegaram ainda moleques ali, sub-13? 9 anos, Caramba. 10 anos, entendeu? Então, assim, foi um trabalho que foi desenvolvido, né? E surtiu esse fruto, né, Samuel? Assim, dentro desse trabalho, para quem trabalha com base, o maior título, né? A maior felicidade é você ver que você pôde contribuir, né? Para que jovens, ele conseguissem atingir seus objetivos, né? E quem sabe, e chegar no profissional. Então, Sim. e aí, nessa chegada no Ceará, né? Então, esse é o nosso principal objetivo, né? Desenvolver esse trabalho que foi feito lá no Foot Center, né? Agora no Ceará, para que a gente consiga, né? Entregar ao profissional o máximo possível de atletas de qualidade, né? Entregar ao mercado, né? A gente sempre fala assim, é o mercado, Sim, né? sim. Quem trabalha com formação, a gente está preparando para o profissional e para o mercado, né? Então, entregar o máximo possível de atletas com qualidade, dentro do que a gente acredita que seja uma forma, né? Não existe uma fórmula, né? Mas não existe métodos que a gente acredita que possam ajudar nesse desenvolvimento, né? E o legal é que você chegou no Ceará e até conversando nos bastidores com o pessoal, é só unanimidade, cara. Pô, o Hudson é gente boa, pode chamar, pode convidar, é um cara gente fina, a conversa vai fluir, e é isso que a gente tá constatando aqui, né? O Pedro Chaves falou isso, Olha aí. o Samir de Carvalho aqui, estagiário do nosso Jogada, do Diário do Nordeste, todas as pessoas que eu conversei também nos bastidores, o Lucas Catribe, ele deve ter Sim, entrevistado você já, também, já. lá no Foot Center, então Isso. também falou muitas coisas positivas de você, e a gente espera também que no Cearacast... Aí, ó. Erro de percurso, né? No Jogada do Vozão, a gente também foi aqui. E falando ainda sobre esse gosto pelo futebol, Hudson, como foi que surgiu essa vontade de trabalhar com categorias de base e também com futebol? Tá. Primeiro, né, agradecer a todos aqueles que elogiaram aí, né? Então, assim, a gente dentro dessa carreira, né, desse trabalho, a gente sempre procurou ser gentil com as pessoas, né, ser atencioso, que a gente sabe que futebol, todo mundo é importante desse cenário, né? Então, mas vamos lá, né? Na verdade, acho que como a maioria das pessoas trabalham futebol, né, tentei ser jogador de futebol. Jogava... Só que eu não jogava aonde? tão bem, né? Cheguei até a jogar lá no Ferroviário mais novo, Sim. né? Mas assim, então assim, eu tinha uma meta, né? E era o quê?
Posição? Posição. Tentei como lateral, atacante, né? Aquele menino, aquele jovem que tentou Tentava de tudo, né? Tentava de tudo, mas não deu certo, né? Então, assim, então quem entra no futebol, né? Então, assim, não deu certo como atleta, né? Então, poxa, eu quero trabalhar com futebol. Sim. Eu quero estar no meio do futebol, né? Então, assim... Então, é isso. Aí surgiu, né? Primeiro dentro da faculdade de educação física, né? Primeiro, vamos preparar, né? Então, primeiro vamos capacitar. Sim. E aí é isso, né? Então, cada vez mais, acho que a capacitação e o aprendizado tem que ser contínuo, né? O mercado, ele muda muito rapidamente. São muitas variáveis todos os dias, né, que vão mudando, né? A gente tem que estar sempre atualizado, porque as gerações também, elas mudam muito, né? Os meninos de hoje, de 15 anos, eles são bem diferentes dos de 10 anos atrás, né? Então, você tem que estar antenado com o que está acontecendo, porque senão você fica para trás, né? Até no trato com esses garotos, né? Com a rede social, sem dúvida. Isso acaba sendo um turbilhão na cabeça desses atletas que estão surgindo aí no futebol, né? Sem dúvida. E ainda falando do Ceará, já que você falou da sua trajetória, como foi que surgiu o convite do Ceará e como foi para você receber esse chamado do Alvinegro de Porangabuçu, Hudson? Dentro do trabalho anterior no Juazeiro, né, a gente acaba que vai criando relação, né, com os clubes, né? Então, assim, a gente sempre por jogos, por ir assistir jogos no clube, pelo trabalho que também a gente já vinha sendo feito. Eu conversei com o nosso diretor, Israel Portela, né, algumas vezes durante o ano passado, né, e a gente foi conversando, aí existia uma possibilidade da saída do Sandro, né, então a gente já vinha conversando, e quando foi no final do ano, Israel Portela, né, ele fez esse convite, né, e eu fiquei muito, muito grato, né, e então aí, né, deu certo, bem motivado aí, espero que poder contribuir ainda mais, o trabalho já vinha sendo muito bem feito pelo Sandro, né, então o objetivo agora é melhorar cada vez mais, né. Sim, o Sandro dispensa comentários, ele já veio aqui em 2 ocasiões no antigo Ceará Cash, agora jogada do Vozão, e ele falava muito dessa formação de base, um cara muito respeitado nas categorias de base, e agora está fazendo um trabalho no Coimbra, lá de Minas Gerais, recebeu o convite para atuar tanto na base como também no time profissional, né? Na gestão de futebol de lá. A gente deseja também muito sucesso, carreira longa aí pro Sandro Queiroz, Alessandro Queiroz, que é um cara gente finíssima também, que deixou também um trabalho bem estruturado para você também, que chegou agora lá no Ceará, né, Hudson? Qual foi a primeira impressão que você teve quando chegou no Ceará? Mesmo você vindo aí do Fut Center, que tem uma estrutura também muito boa para esses garotos. Tá, primeiro, né, nas minhas primeiras reuniões lá no Ceará, né, eu fiquei, assim, bem encantado, sabe, como o Ceará está organizado, né, administrativamente. Primeiro com a estrutura administrativa dentro do ambiente lá do profissional, né, eu tive algumas reuniões também com o pessoal do profissional, com o Haroldo, com o Drubski, com o próprio presidente João Paulo. Então, assim, eu fiquei primeiro bem animado como o Ceará está organizado. Não é à toa que voltou para a primeira divisão, é fruto de uma gestão muito bem organizada, né? Lá na cidade de Vozão, né? Então, a estrutura física do CT dispensa comentários, né? Então, é uma estrutura, assim, que não deixa a desejar, né, a nenhum clube do Brasil, né, então, assim, a estrutura de campos, né, alojamento, né, refeitório, né, eu fui muito bem recebido, né, por todos na cidade de Vozão, então, assim, o ambiente é muito acolhedor e, assim, uma equipe muito competente, né, então, são poucos dias ainda, né, mas um pouco mais de 30 dias, né, mas, assim, o que me encantou foi, além da estrutura física, né, a parte de organização, né, organizacional. O pessoal fala que as categorias de base do Ceará praticamente um clube dentro de um clube, né? Porque você administra ali, na cidade de Vozão, principalmente, uma estrutura que tem um bom número de profissionais atuando e também de garotos alojados em Itaitinga, né, Hudson? Sem dúvida. São quantas pessoas hoje? Vamos lá, hoje só de funcionários são 85 funcionários dentro da cidade de Vozão, né? Muito isso, diferentes áreas, não só a área de campo, né? Mas a área de administrativa, né? Área médica, psicologia, assistente social, manutenção, cozinha, nutrição, enfim, posso até estar esquecendo alguém, mas assim, são 85 funcionários. Hoje o clube, dentro da cidade de Vozão, passam 300 atletas, né?
do sub-10 ao sub-20. Uhum. E hoje nosso alojamento ele comporta 60 atletas, com uma possibilidade agora de ampliação para mais 15 vagas. Garotos que vivem que lá. moram lá. Que moram lá, a partir dos 14 anos, dos 14 aos 20 anos. Uhum. Então, hoje são atletas, né, que além de morarem no clube, né, eles são 5 refeições todos os dias, né, tem assistência médica, assistência psicológica, né, enfim, eles têm, não falta nada para eles, tem toda uma estrutura, né, todo um apoio, um suporte para que eles se desenvolvam e evoluam dentro do clube. E como é que é feita essa seleção de jogadores que vão ficar alojados? Tem uma faixa etária, sub-17 todos ficam lá, sub-20, como é que é feita a seleção? Tá, vamos lá. Primeiro, né, de acordo com a legislação, né, só podem ficar alojados atletas a partir de 14 anos, tá? Então, assim, primeiro, um dos critérios é não ser do estado, né? Não ser do município, tá? Ele não ter moradia no município. Então, se é de fora do município, aí já é um candidato a ser alojado. Sim. Claro que nós, se tiver algum atleta do município, que de repente ele mora hoje numa situação bem difícil, meninos bem carentes, às vezes por morarem mais longe, a dificuldade de deslocamento é maior, então nós trazemos para o CT. Então, assim, buscando o quê? Ajudá-los, né, nesse desenvolvimento deles, não só como atleta, mas como pessoa também, tá? Então, assim, a maior parte dos atletas são atletas, lógico, de 16 anos em diante, né? Mas hoje nós temos atletas de 14, 15. Mas a grande maioria dos atletas alojados hoje são do sub-17 e sub-20. Sim, e esses garotos, eles têm todo um acompanhamento, como você vem falando, e em relação a... se eles ainda estão na escola. Eles estão, né? Sim, Como é que é feita essa questão? Eles vão para as aulas? Em Itaitinga, as aulas? Como é que fica essa... Pronto, né? Nós temos um assistente social, né? Que é o Fernando, né? Que faz um trabalho brilhante lá no CT. Então, assim, desde a vinda do atleta, né? Ele já providencia nessa parte de transferência da escola anterior e a matrícula na nova escola. Então, primeiro, são obrigados a estudar, né? Então, assim... nenhum atleta que mora no CT pode estar lá sem estudar. O clube ele fornece transporte para levar os atletas para a escola, né? Tanto leva como pega, entendeu? Então, assim, nós fazemos também um acompanhamento, né? Também da questão da frequência escolar deles também, e inclusive também das notas. Então, hoje, dentro do nosso trabalho, a gente acredita muito que para que ele se torne um atleta melhor, ele precisa ser um cidadão melhor. Então, e esse ser cidadão melhor inclui, né? Parte educacional, a parte mental. Então, hoje o trabalho ele não é só campo, né? É um trabalho que ele é dentro e fora de campo. E nessas reuniões que você vem falando da integração de várias áreas, né? Para poder ter ali um atleta que ele sai lapidado, não apenas para o futebol, mas em outras questões da vida também, né? Esse acompanhamento é fundamental, até porque eles ficam distantes da família e que precisam ter toda essa base que o Ceará vem fazendo, principalmente na cidade de Vozão, para ter esse alicerce para esses atletas, né? E queria que você até, chegando agora no Ceará, tem algum, como é que a gente pode falar, de algum destaque que você traz dos bastidores para o público, que você poderia ressaltar dessa base do Ceará, do trabalho minucioso que é feito com esses atletas, num passo a passo de conversa com eles? É assim, né? Hoje a gente está implantando dentro do clube uma cultura de reuniões individuais com os atletas, né? Porque nós sabemos que às vezes os meninos, eles, às vezes por questão de vergonha também, ou mais timidez, né? Eles às vezes eles não se abrem, né? E não contam às vezes uma dificuldade que possam estar passando. Então, a gente hoje tem uma programação diária de acompanhamentos, né? Então, os atletas, eles durante o mês, eles têm que pelo menos passar uma vez na psicóloga, né? Ou no assistente social, para que a gente possa entender melhor, né? O que eles estão sentindo, quais são as dificuldades, de repente, como você falou, né? Essa questão da distância da família, se isso em algum momento está mexendo com eles, porque o clube, ele visa o quê? Dar todo o suporte para que o atleta, ele vá para o campo com a cabeça pensando só no treino, né? Para que nem nada interfira nesse desempenho dele, né? Na verdade, são jovens, né? Que saem de casa muito novos, né? A gente sabe que o apoio familiar ele é muito importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa, né? A figura do pai e da mãe. Então, assim, nós precisamos ter um ambiente
mais acolhedor possível para que esse atleta se sinta realmente em casa, né? Então, que o alojamento, se ele veja o alojamento como a casa dele, né? Como a extensão da casa dele, entendeu? Então, hoje, esse acompanhamento, esse feedback diário, ele é fundamental para que os meninos eles possam ficar tranquilos e a gente conseguir minimizar as chances de que ele não esteja com a cabeça bem. E você falando de família, né? Você foi um cara que comandou equipes, né? No Sub-13, era treinador. Como é que é essa relação com a família, né? Porque às vezes tem aquele pai que vai lá pro alambrado, aí começa a passar instruções pro jogador, às vezes principalmente quando é menor, né? Sub-13, Sub-10, Sub-15, que vão de encontro oposta, é uma opinião oposta ao que o treinador vem falando ali. Mas como é que é essa conversa com os pais, principalmente? Ainda mais com essa experiência que você teve no Juazeiro, no Estação e também no Foot Center. Tá, vamos lá. Dentro do Ceará, assim, a nossa primeira ação agora com as idades menores, né, que pode dizer assim, 10, 11, 12, 13, né, que principalmente é agora receber as famílias, né, para uma reunião inicial, né, de apresentação da temporada, dos nossos objetivos, de algumas regras de convivência. A gente sabe que todo pai, toda mãe quer o melhor para o seu filho, né? Porém, às vezes, nós temos que entender o seguinte, né, o profissional que está lá no campo, ele estudou, ele se preparou para isso, né? Então, vai gerar uma confusão sempre se o profissional, o treinador disser uma coisa e o pai disser outra, né? Então aí vai ficar aquele pensamento, tá, eu vou escutar quem? Meu pai é o treinador, né? Porque também é o pai. Então as famílias precisam entender que em todas as profissões, o profissional que estudou, ele é capacitado, né? Então ninguém vai chegar lá numa cirurgia pro médico e falar, ó, faz desse jeito. Então não pode ser diferente no futebol, né? Então nós temos profissionais muito capacitados, então as famílias, elas têm que entender que eles estão entregues em boas mãos e deixa para dar aquela orientação, né? Em casa pro filho e tal, mas durante o jogo, durante o treino nem pode, né? Que eles não podem assistir, mas durante o jogo deixa que os nossos profissionais, eles orientam, né? Pra gente não criar uma dúvida, né? Na cabeça desses meninos, né? É muito importante eles terem um ambiente tranquilo para eles se desenvolverem, não ficarem atrapalhados nem intimidados com a presença, às vezes, ou com a cobrança exagerada, né? Isso. E nesse guarda-chuva que é as categorias de base, você também atua com a fábrica de craques e também com o time futsal do Ceará, no caso? Porque a iniciação é ali no futebol de salão, né? Certo. É você que também administra, como é que foi feita essa divisão com a sua chegada? Tá, não, hoje o Ceará tem uma coordenação do futsal, né, da iniciação, que é muito bem feita lá pelo Carlos Manso. Né? Sim, verdade. O Carlos Manso, ele veio aqui também. A gente entrevistou ele, um cara inteligentíssimo também, cordial, gente boa também. A família toda, né? Renato Manso, o Júlio Manso, é uma galera muito... Sempre nos recebe muito bem também. Carlos Manso, realmente, de fato, eu acabei me esquecendo aqui, mas ele trabalha integralmente com vocês também? Totalmente. Então, hoje há uma integração. Na verdade, o futsal, a iniciação, né, que ela começa no sub-8, né, e vai até o sub-12, né, lá com o futsal. A partir do sub-10, essa integração ela aumenta mais. Por quê? Porque o jovem do sub-10, o atleta do sub-10, ele treina 2 dias no futebol e 2 dias no futsal, né? Então ele já começa essa integração, né? Com reuniões, com acompanhamento, os profissionais eles circulam nos 2 ambientes, né? Porque é muito importante, né, que haja esse diálogo, né? Porque o futsal ele é um grande fornecedor para o futebol de campo, né? É lá que começa, né? E não só como fornecedor, né? Como desenvolvedor também dos atletas, né? Então ele ajuda no desenvolvimento. Então esse é um complemento, né? A gente sabe que da força e da importância do futsal, né, para a formação dos atletas, os grandes craques do futebol brasileiro, todos eles começaram, né, deram os primeiros passos no futsal, né? Então assim, em relação à fábrica de craques, né? Então hoje a gente, dentro do CT, nós trabalhamos com alguns pilares na captação, né? Então o futsal, ele é um pilar de captação, as escolas de futebol, a fábrica de craques também. Então, hoje nós vamos ter calendários periódicos de visitas às escolas, os nossos observadores, os meninos eles irem lá no CT, é uma forma de observar e dar oportunidade também aos meninos na escola, né? Além dessa captação, nós temos lá o projeto piloto,
onde os jovens, né, os atletas, né, que têm interesse em entrar no Ceará, eles mandam material e nós fazemos o agendamento, eles treinam durante uma semana dentro do CT, e aí os que forem selecionados passam por mais uma semana de avaliação, aí já treinam no grupo principal. Na semana passada nós lançamos um projeto novo, que é o projeto Time do Povo, né? Que ele visa o quê? Aproximação com projetos sociais para serem fornecedores de talentos para o Ceará. Sim. Inclusive, os projetos sociais que tiverem indicações e elas forem bem sucedidas, eles vão ser bonificados, né? Eles vão receber recompensas financeiras, né? Incentivos financeiros. Então, é uma forma que nós estamos buscando o quê? Além de captar novos talentos, né? Ajudar os projetos sociais, que a maioria deles nem apoio tem, né? Para que eles consigam, né, com essa recompensa, continuarem desenvolvendo seu trabalho, né? Inclusive ajudar na manutenção desse trabalho que já é feito. Né? E no caso, eu tenho um projeto social, como é que eu faço para ir até o Ceará e solicitar pelo menos essa observação para o meu projeto, no caso? Pronto, né? O primeiro passo, né, ele vai no Ceará, a gente marca um horário, a gente apresenta o projeto, né? Caso o projeto social ele tem interesse, né? Aí nós assinamos um contrato de parceria, né? Sim. E aí porque Samuel, além das observações, nós vamos promover também capacitação para os profissionais desse projeto, com as diversas áreas do clube, né? Com os treinadores, com psicólogo, nutricionista, com palestras, com treinamentos. E além disso, também nós abriremos o CT a possibilidade dos profissionais que trabalham nos projetos sociais acompanharem os treinos dos profissionais da base. Com isso, eles vão ter um campo de observação e de aprendizado. Então, ele é um projeto que ele inclui não só receber atletas, mas também oportunizar profissionais no seu desenvolvimento profissional. Caramba, isso é muito legal, viu, Hudson? Vou até arriscar aqui para poder acompanhar esse projeto. Espero que tenha bons frutos, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Ajuda o Ceará para poder, na cultura de ir atrás de atletas, como é que a gente fala? Prospecção. Na captação de atletas e também na forma de contribuir de alguma forma com esses projetos sociais que a gente tem vários aqui na capital cearense, né? Na periferia principalmente, até nas competições que acontecem, né? Que a gente acompanha por aqui, da Taça das Favelas, que a gente tem muitos garotos surgindo, garotos mais experientes, mais velhos, ali perto do Sub-20, mas que o Ceará poderia também acompanhar de mais perto, né? E inclusive sobre essa capacitação, dessa captação. Como é que é feita hoje a captação no Ceará? Quantos profissionais atuam neste setor? Ainda existe aquela figura do olheiro? Sim, sim. Então, além dos nossos olheiros, nós chamamos observadores técnicos, né? Que eles são os que vão ver os campeonatos, né? Que vão visitar as equipes, que vão acompanhar jogos, né? Nós temos um departamento de análise de mercado, né? Esse departamento hoje, ele é todo integrado ao profissional, né? Então, como é que ele funciona? Nós recebemos vídeos, ou acompanhamos atletas nos diversos campeonatos pelo Brasil e pela América do Sul. Sim. Nós pontuamos os atletas, né? É feito um comitê, incluindo os profissionais da base, nosso coordenador técnico, Mauro, Júnior, os analistas de desempenho e os analistas de mercado do profissional. E dentro desse comitê, a gente avalia os atletas e qualquer, hoje, contratação de atletas, ele passa por esse comitê, né? Por que isso é bacana? Porque não fica na mão de uma pessoa só. Então, nós temos várias mãos, vários olhos, né, que vão pontuar, sentamos numa mesa, discutimos. Se houver uma aprovação da grande maioria, a gente traz o atleta, né? Então, além dos olheiros, né, nós também temos essa análise de mercado, né? Que hoje a gente tem, inclusive, a gente recebe uma média de 20 a 30 vídeos por dia. Por dia? Por dia. Pô, por dia. Muito trabalho. Atletas, não só brasileiros, atletas colombianos, argentinos, equatorianos, entendeu? Africanos. Então... A gente tem um caso recente, né? O Steven e também o Boateng, né? O Boateng saiu, mas o Steven continuou na base do Ceará, que também vieram dessa captação. Exatamente. Então, assim, hoje nós sabemos que o futebol é muito competitivo, né? Então, o mercado ele é muito competitivo. Então, nós temos que ter hoje acompanhamento praticamente diário, né? Vamos dizer, quase 24 horas, posso falar, porque a demanda de material que recebemos é muito grande, né? Sim. Então, o histórico recente do Ceará de ser um clube que oportuniza a sua base na equipe principal, de atletas que foram negociados, que oriundos da categoria de base, isso vem atraindo muitos atletas, né? Muitos atletas aí do Brasil inteiro, porque vê que o Ceará é um clube que simplesmente não vai ter a base só para dizer que tem. Ele é um clube que tem a base e coloca a base lá na equipe principal. Então, hoje, dentro das nossas primeiras semanas no clube, então hoje a gente
tem a nossa integração com o departamento profissional, coordenação técnica do profissional, João Paulo Sanches, o Lucas Drubski, Haroldo. Então, existe essa integração. Nós temos muitas reuniões. Os nossos treinadores sub-20, o Alisson, ele vai no profissional 2 a 3 vezes por semana para acompanhar o treino. Então, um atleta que sai da base para o profissional, há um contato, psicólogo da base, psicólogo profissional, para entender o contexto, né, social desse atleta. Então, assim, não é simplesmente chegar, indicou e mandou o menino lá e bota ele para treinar. Sim. E até essa integração é importante porque a gente teve agora recente a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E você foi o primeiro trabalho à frente do Ceará acompanhando uma categoria de base. Qual foi sua avaliação sobre esse campeonato que o Ceará chegou ali, foi eliminado, mas que poderia ir até mais longe, né? Pela campanha que o time vinha fazendo, pela forma como a equipe estava ali bem entrosada do técnico Alisson Henry, né? A infelicidade acabou tendo aquela eliminação, mas sua avaliação sobre a campanha no geral do Ceará nesta Copinha de 2025. Samuel, fica aquela sensação de um pouco de frustração, né? Isso. Que é aquela sensação, dava para ter ido um pouco mais longe. Mas assim, a gente fica, por outro lado, a gente fica satisfeito com o desempenho da equipe, né? Então, foram 5 jogos, foram 3 vitórias, foi um empate e apenas uma derrota, né? E um jogo bastante disputado, bem equilibrado, né? Acho que a avaliação é muito positiva, né? Porque além do resultado, né? Para nós que trabalhamos com base, o principal resultado mesmo é você contribuir com a equipe principal. Então, como você falou, foram 6 atletas que hoje integram a equipe profissional. O desempenho da equipe foi muito bom. Nós fomos com uma equipe bem jovem, né? Sim. Então, assim, das 128 equipes, a gente ficou... a nossa equipe era, se eu não me engano, 58ª em idade, entendeu? Então, assim, das equipes mais jovens. Então, assim... nós fomos com uma equipe com atletas jovens, mas com o objetivo de dar experiência para eles, dar maturidade, dar oportunidade de competir. E fica aquela sensação que dava para ter ido mais longe. Porém, é isso aí, serve de aprendizado para que nas próximas competições a gente consiga evoluir cada vez mais, né? E até dando os nomes, né? Esses 6 atletas que você citou, o Léo Aguiar, de goleiro, o Gabriel, o zagueiro, o volante Fabrício, os 2 extremos, né? Os pontas, Fernando e Zé Neto, e também o atacante Guilherme, são atletas que hoje estão sendo acompanhados de perto ali pelo técnico Léo Condé. Inclusive, nessas primeiras partidas de campeonato cearense, a gente viu o Guilherme e também o Zé Neto serem relacionados, né? Serem convocados para essas partidas. O comandante Alvinegro está acompanhando, de fato, realmente esses jogadores. E até para trazer para o torcedor do Ceará, Hudson, o que é que você pode falar desses atletas que pode, talvez, surgir um jogo ou outro ali pintando, entrando no segundo tempo num time do Ceará profissionalmente? Você falar do João Vitor, né, que já está integrado. Isso, exato, ponta. Da categoria 2004, né, que já se integrou primeiro com eles, não foi para a Copa São Paulo, então são 7, né? Então, assim, são atletas, assim, primeiro, muito profissionais, né? São meninos com a cabeça muito boa, são meninos que estão, mentalmente falando, tão preparados. É um novo desafio para eles, né? Agora eles vão ter que buscar um novo espaço, né? Que a gente sabe que existe uma diferença grande, né? De ser de categoria de base, ser de um sub-20 e entrar na equipe principal. Mas, assim, a gente acredita, né? Que eles possam evoluir com o clube, né, com esses treinamentos. Foram muito bem recebidos lá. E agora estão aí atrás do espaço, né? Como você falou, o Guilherme e o Zé Neto aí foram no banco no último jogo contra o Ferroviário, né? Então são atletas aí que a gente acredita aí que durante a temporada vão ter mais oportunidades. Né? E desses aí, você tem um destaque assim, o Zé Neto é o que chama a atenção, né? O torcedor do Ceará sempre pergunta, o Zé Neto vai ter oportunidade de profissional? Porque torcedor é aquela coisa afobada, né? Ele quer ver o jogador de toda forma no time profissional. O Zé Neto é um cara que ele era lateral direito, né? E aí ele foi avançando, né? Sim. Igual o professor Hudson, né? O Hudson também que era lateral, jogava de atacante. O Zé Neto é mais ou menos o que o Hudson jogava? Não, o Zé Neto é bem melhor. Samuel, assim, eu costumo, assim, eu não gosto, assim, de citar um ou outro nome, até para não ser injusto com os meninos, assim. Eu sei que todos os atletas que estão lá são atletas que são muito dedicados, né? São muito competitivos, né? Então, assim, eu torço muito por eles, né? A gente sabe que agora, até para o torcedor entender, eles também agora têm que buscar o espaço deles, né? Não é simplesmente chegar lá e, porque eu sou da base, vou ter essa oportunidade.
oportunidade. E agora é o momento também de eles conquistarem o espaço deles. Existe um interesse, como eu falei, do departamento profissional de dar oportunidade à base, só que essa oportunidade ela tem que ser conquistada por eles, né? Não é dada, eles têm que conquistar. E isso é no dia a dia, né? Na dedicação deles, no desempenho, né? O próprio Léo Condé, depois da vitória por 2-1 sobre o Ferroviário, pela segunda rodada do Campeonato Cearense, ele fala, né? Ele foi questionado sobre alguns atletas da base e ele diz isso, que já viu, por ser treinador da base, por ter tido na carreira esse acompanhamento com a base, muitos jogadores que se perderam no momento em que tem a transição para o time profissional e eles são colocados para jogar, não conseguem render e tem a pressão da torcida, porque existe uma expectativa muito grande, sempre existe, ainda mais no Ceará que já formou aí Arthur Cabral, Felipe Jonathan, outras peças que hoje a gente vê que rende ainda ao Ceará, o David Ricardo, que não foi formado na base do Ceará, mas foi uma captação junto ao Fluminense do Piauí, e um exemplo claro também disso é o Jonathan, né? Jogador que no ano passado foi vendido por 8 milhões de reais, inclusive nas redes sociais o torcedor do Cruzeiro tá animadíssimo com o atleta que era da base do Ceará, justamente nesse processo de DNA alvinegro que foi passado e que conseguiu aproveitar a oportunidade, né? Justamente casando com o que você está falando de atletas que vão ter que mostrar, que subiram para o profissional e mostrar para o técnico Léo Condé, principalmente, que podem sim ter oportunidade. E aí, nessa conversa, existe algum papo do Hudson com o Lucas Drubsky? Como é que é feita essa reunião, por exemplo, a reunião para poder trazer esses 6 jogadores? Foi uma conversa de geral, o departamento de futebol do time profissional, você, o Mauro também, nessas reuniões? Sem dúvida, né? O departamento profissional, ele nos liga, né? Nós temos muitas reuniões. Como ele estava em São Paulo, foi mais por ligação, né? Mas, assim, para entender, para conhecer os atletas, para perguntar também do dia a dia deles, né? Porque, às vezes, existem algumas particularidades, como o dia a dia deles de treino, né? Dentro da competição. Mas há essa integração. Sim. Então, houve, além, lógico, que da observação que foi feita nos jogos da taça, né? Então, é feita essa integração, né? E a gente passa relatórios dos atletas, né, para o departamento profissional. Então, há uma integração, assim, hoje, assim, por exemplo, que um dos motivos também que motivou bastante, né, a aceitar esse convite do Ceará, é isso, né? Essa receptividade, né? Essa abertura que o departamento profissional está dando para a categoria de base, né? Sim. Então, isso facilita, né? Que isso nos dá confiança, né? Isso nos dá confiança para os atletas, né? A receptividade do departamento profissional com os atletas, ela é muito positiva, né? Então, a gente sabe que aquele primeiro momento, né? Os atletas já chegam um pouco mais tímidos, ainda não conhecem os atletas, os demais atletas, são jovens, né? Então, assim, esse acolhimento, ele é fundamental dentro desse processo. Legal, isso, legal. E falando, além das categorias de base, dos atletas em si, os profissionais do Ceará também são bem capacitados, como você disse, né? Quando tem aquela relação com o papai ou a mamãe que quer falar alguma coisa pro filho na hora do jogo, a capacitação que existe e o nível dos profissionais que atuam no Ceará. A gente teve recentemente o Diego Ângelo, que era um captador da base do Ceará, né? E foi pro time profissional e hoje trabalha no São Paulo, que foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Para ver esse trabalho de formiguinha, né, que é feito de mão em mão ali, de muitos profissionais para poder ter este trabalho aí bem feito. Além do Diego Ângelo, a gente lembra outros nomes que passaram pela base, o Maranhão, o Marlon Sandro. Você chegou a trabalhar com o Marlon Sandro? Não trabalhei, mas conheço o Marlon. Ele chegou a trabalhar também no Estação ainda, numa época, né? Porque eu era repórter da FCF TV ainda, e ele era quem passava as informações ali como supervisor das categorias de base de lá naquela ocasião. Então, são profissionais que passaram pelo Ceará também. Hoje, o Marlon está lá no Internacional, fazendo um belíssimo trabalho, mas que deixa aí esse trabalho bem feito, né? Sementinha que a gente vai construindo aí no Ceará e vendo esses novos nomes surgindo. Ainda sobre esse papel das pessoas que trabalham com você, a figura do Mauro Júnior, né? Do coordenador das categorias de base, que há muito tempo o Ceará tinha, que era o André Figueiredo, ele saiu e chega o Mauro Júnior. Qual o papel do Mauro Júnior hoje na base do Ceará também? Pronto. Mauro Júnior é um profissional, além de um profissional muito competente, né? Um profissional muito experiente, né? Passagens pelo Atlético Goianiense, Cruzeiro, Londrina. Então, hoje o Mauro Júnior ele foi contratado para a função de coordenador técnico, né? Sim. Além da acompanhamento das comissões técnicas, dos treinos, dos atletas, e também de ser o responsável por fazer esse elo de ligação entre a categoria de base, a coordenação técnica da categoria de base e a coordenação técnica do profissional junto com o João Paulo Sanches, né? Então, hoje,
Ele participa também, além de acompanhar os treinos, né, de passar relatórios, de estar sempre em contato. Então, ele é esse elo de ligação, departamento de base com departamento profissional. Então, Sim. é um profissional aí que nós temos certeza que ele vai agregar demais ao trabalho, pela sua competência, pela sua experiência, né? Não só aos treinadores, mas também aos atletas. E do profissional do Ceará, quem é o cara que mais atua junto às categorias de base? A gente tem ali o papel do Ricardinho, né, que é assessor do departamento de futebol, e também do João Paulo Sanches, que é o coordenador de futebol da equipe profissional. Tem algum outro nome que trabalha, você já citou aqui o Lucas Drubski, né, mas que trabalha efetivamente acompanhando o Ceará na base também? Acho que você citou, né? O Ricardinho está sempre presente lá, sempre está acompanhando lá os treinamentos no dia a dia. O próprio João Paulo Sanches, né? O Haroldo também é uma pessoa que está sempre próxima da categoria de base, né? E acompanhando, dando nosso suporte, né? O próprio presidente João Paulo também ele está sempre nos ligando, né? Sempre perguntando como é que tá a base, a gente passando informações. Então hoje assim, a gente está querendo acabar com esse negócio de que existe uma divisão. Na verdade, hoje é tudo integrado, né? A mudança mesmo são as faixas etárias, dos atletas, né? Mas hoje hoje o clube ele enxerga como um clube só. Não como dois clubes diferentes. Um clube é o profissional, outro clube é a base. Não, hoje, dentro do objetivo da gestão do clube é esse. É que a gente veja com todo mundo do mesmo clube, entendeu? Sim, ainda voltando a esse papel da captação, né? Como é que é feita hoje? O Ceará tem alguns núcleos de avaliação. Eu lembro que tinha um projeto em Patos, né? Patos? Em Piauí. E aí eu queria saber, o Ceará ainda existe esses núcleos? Como é que é feita essa captação? Quantos profissionais em si, assim, de quantidade hoje trabalham no Ceará nessa relação de acompanhamento dos atletas? Tá, hoje nós temos na captação 4 profissionais. Na captação, quando eu digo 4, são os que viajam, tá? Certo. Viajam ou saem do CT para ver jogos. Nós temos 2 que cuidam do piloto, que são aqueles que vão fazer a avaliação dentro do CT. Dentro do departamento de análise, né, de vídeos, nós temos mais 4 pessoas. Então, se a gente for ver aqui, são 10 profissionais, mais o nosso coordenador de captação, que é o Vilenê, então são 11 pessoas. Então hoje a gente tem 11 pessoas aí, pode-se dizer, buscando talento, né? Buscando a tão falada, né? Aquela joia, né? Então, 11 pessoas, além, lógico, que os treinadores acompanham os jogos, né? A coordenação técnica, né? Na verdade, todo mundo que trabalha futebol tá toda hora ligado, né? Em busca de mapear o mercado, né? Isso. Patos é na Paraíba, não é no Piauí. O Francisco Vitor aqui, assessor de imprensa do Ceará, foi quem me corrigiu aqui, muito obrigado. E ainda trazendo esses detalhes da captação, por exemplo, Hudson, eu sou pai de uma criança e eu quero... Sempre tem aquele pai, né? Cara, eu quero que meu filho jogue no Ceará. Como é que eu faço para ele ter esse acompanhamento do clube? Como é que eu faço para inscrever ele, seja numa escolinha ou que seja um garoto mais velho? Eu quero que ele seja aquela peneirada. Ainda existe a peneira no Ceará? Como é que é feita? Existe. Nós fazemos uma vez ao mês, tá? Final de semana, aberto, aí distribuímos, lógico, por faixa etária. Então, nós temos a peneira, é uma possibilidade. Então, abrir o peneirão, se inscreveu no site do clube e aí participa, tá? Certo. Existe hoje também o consulado do clube, né? Ele faz um trabalho assim incrível também, que além das visitas a algumas cidades do interior, ele dentro dessa visita existe também uma peneira, né? Uma observação de atletas, né? Então tem um peneirão, tem a visita dos consulados. Tem a inscrição através do projeto piloto, né? Onde é aquele que passa uma semana dentro do clube, né? Então, assim, hoje com as parcerias com os projetos sociais também, que vão também estreitar esse laço, time do povo, né? O time do povo, né? Que é o projeto Time do Povo. E as escolas de futebol do Ceará. Então, assim, hoje a gente tá tentando criar uma série de possibilidades para poder oportunizar aquele jovem, né? Aquela criança, aquele jovem que queira jogar no Ceará, ele ter vários caminhos possíveis, né? Então, o peneirão, vamos dar um exemplo. O peneirão é para aquele jovem que ele não tem um histórico de ter jogado em nenhum clube. Sim. Então, então nós vamos ter um peneirão, é uma possibilidade para ele. Aquele que já tem histórico de ter jogado em algum clube, então ele às vezes tem um material, um vídeo, então ele já
Já pode ir direto no piloto. Então, porque a gente sabe que existem muitos meninos aí em cidades assim que nunca tiveram oportunidade de ir para um clube, né? Então, o Peneirão é uma forma de democratizar esse acesso, né? Uhum. E isso é muito interessante, né? Além da fábrica de craques, né? Que é a escolinha para caso o garoto queira aprender o passo a passo do futebol, também tem no Ceará, e a fábrica de craques, ela funciona na própria sede do clube, né? Em Porangaba-Sul. Na verdade, hoje tem várias sedes. Tem várias sedes, né? Tem Itaitinga, né? Tem na sede do clube, entendeu? Então, assim, hoje a escola, ela, além de uma forma da criança ingressar dentro, fazer parte do clube dentro da escola de futebol, nós queremos que a escola ela seja uma parceira do clube, né? Também na captação. Porque não adianta o menino estar só na escola de futebol, para dizer que na escola do Ceará, mas se ninguém olhar. Então, o que é o nosso objetivo? É que o captador vá lá, ele observe, ele acompanhe o treino, que os meninos eles possam ir lá no CT, ter a oportunidade de um dia treinar lá no CT. E que, na verdade, assim, a gente pensa o seguinte, a oportunidade tem que ser dada para todos, né? Então, o Ceará é um clube gigante, né? Então, quantos jovens querem jogar no Ceará, né? Sim. Então, a gente está aberto a todos. Isso é interessante, muito bacana mesmo. E ainda falando sobre essa história na captação, também trazendo para o lado pessoal, o Hudson chegou agora há pouco no Ceará, né? Mas, assim, projeção, como é que você projeta o Ceará daqui a um ano? A gente tem aí várias disputas de campeonato cearense, tem também competições além do campeonato estadual, né? Copa Ceromo, várias outras modalidades que o Ceará sempre vai muito bem, sempre é uma equipe muito forte no nosso estado e no Nordeste como um todo. Qual a sua projeção para o Ceará em 2025 com essa categoria de base do Vozão, Hudson? Tá, esse ano nós estamos aí ainda aguardando ver essa questão do Campeonato Brasileiro, né? Questão do ranking, nós esse ano estamos fora do Brasileiro, a priori, mas existe uma tentativa aí, né, de conscientizar a CBF, né, acho que pro fomento do futebol, né, o aumento do número de clubes, né, ele é muito importante, né, que são mais jovens que vão tendo a oportunidade de jogar em alto nível, de competir, enfim. Mas vamos lá, então nós jogamos todas as competições locais a gente participa, né? Como você falou, Copa Cerom, Liga Ceará, o Campeonato da Federação, o Campeonato Cearense, que é a competição do ponto de vista local mais importante, né? Dentro do nosso projeto planejamento para 2025, né? A presença em competições em âmbito nacional, nós já estamos confirmados, inclusive, em algumas competições, como a Copa Nordestinho, que ocorre lá no CT do Retrô, Copa Capital em Brasília, Copa 2 de Julho na Bahia. Essas competições que você está citando, é do Sub-20 específico? Vamos lá, o Nordestinho, Sub-13, Sub-14, Sub-15, a 2 de julho também a categoria Sub-15, Copa Capital Sub-17, aí o Sub-20 nós vamos ter a Copa do Nordeste Sub-20, que foi confirmada. Vai ter de novo? Vai ter, vai voltar. Legal. Copa Atlântico também lá no Retrô, e nós estamos aguardando também a possibilidade se vai ocorrer esse ano o Brasileiro de Aspirantes, a CBF ainda não lançou o calendário oficial ainda, né? Será que foi campeão já, né? O Vozão já foi campeão do Campeonato de Aspirantes. Sim. Com o Fábio Capone à frente, não era o Fábio Capone, era o Azambuja, né? Isso. Daniel Azambuja, campeão do Aspirantes de 2000, era o Daniel Azambuja, que passou pela base do Ceará, então o Ceará também tem histórico no Aspirantes. Sem dúvida. Então, assim, além disso, a gente tem, nesses primeiros dias de Ceará, se mobilizado, né, buscando também projetos também de intercâmbio internacional, né? Sim. A gente vem, um objetivo, né, de repente a médio e longo prazo, que a nossa base ela também possa ter a oportunidade de repente fazer excursões, né, jogar competições fora do país, né? A gente sabe que o processo, a competição, ela é primordial no desenvolvimento do atleta, né? O atleta ele só vai ter uma boa formação se ele competir em alto nível, né, contra grandes clubes, né? Porque ele não pode ficar restrito só ao ambiente local, ele precisa vivenciar diversas possibilidades, porque aí é onde ele vai amadurecer, onde ele vai desenvolver, onde nós poderemos entender o nível dos atletas que nós temos, né? Até para termos parâmetros maiores parâmetros, né? Perfeito, bacana demais. Hudson, a gente está encerrando aqui nosso papo no Jogada do Vozão, a conversa que fluiu mesmo assim. A ideia era essa, trazer os bastidores do Ceará, falar da sua vida pessoal, profissional também, sobre este momento do Ceará Sporting Clube. Você que é pai, né? Você que tem umas crianças em casa também. Como é que é lidar também com esse tempo, né? Trabalhar no Ceará, aquela pressão e ter a família também em casa, Hudson. Eu sou pai de 3 filhos, né?
da Maria Eduarda, do Bernardo e Benjamin, Sim. que são apaixonados por futebol. Aí, assim, uma rotina corrida, né? Sim. Acaba que a gente, às vezes, durante o dia não consegue acompanhar algumas atividades deles, né? Mas, assim, eu costumo pensar, né, que você como pai, você tem que entender que o tempo, ele tem que ter qualidade, né? Às Sim. vezes, se não tem quantidade, mas ele tem que ter qualidade, né? Uhum. Você aproveitar o máximo possível o tempo, né? Da melhor forma com eles, né? Porque o tempo passa muito rápido, né? Quando a gente piscou o olho, eles já estão aí, já Sim. mais velhos, né? Então, tentar fazer o possível para ser o mais presente possível dentro do que é possível, né? Então, é isso aí. É um desafio, né? E como é que é o Hudson também com a garotada, com os garotos que hoje estão nas categorias de base do Ceará? É um cara mais paizão, quando tem que dar uma direta no jogador, né? Chegar uma palavra mais séria. Como é que é o Hudson no dia a dia? Ah, com certeza, né? Assim, a gente costuma dizer o seguinte, né? Os nossos pais, eles nos cobram, mas eles nos amam, né? Então, assim, no trabalho que a gente faz com os meninos, ele não pode ser diferente, né? A gente tem que cobrar disciplina, seriedade, comprometimento, mas também vai chegar, vai dar um abraço, vai dar uma palavra amiga, né? Porque são jovens, né, Samuel? São jovens que oscilam, né? Questão comportamental. Muitos deles, como a gente tinha conversado anteriormente, estão longe de casa, né? Tem toda uma falta de... a saudade do pai, da mãe, do abraço, do colo, entendeu? Então, nós temos que ter esse meio termo, né? Uma hora a gente vai ter que dar uma cutucada, outra hora nós vamos ter que ser carinhoso com eles, né? Ser amigo, né? Porque, na verdade, nós somos fundamentais nesse desenvolvimento deles, né? Como atletas, como cidadãos, né? Então é esse. O trabalho é esse. É tentar, no momento certo, dar afeto, em outro momento vai ter que dar opa, não é esse caminho, não é dessa forma, ó, tá errado, se for desse jeito você não vai dar certo, entendeu? Então é isso, o Hudson é esse mix aí, de às vezes vai ser mais sério, outras vezes vai ser paizão também, né? Legal, e eu espero que dê muito certo no Ceará Sporting Clube. Hudson, mais uma vez, obrigado por participar do Jogada do Vozão. Desejo sucesso, boas histórias e que você volte aqui no Jogada do Vozão com mais experiência no Ceará Sporting Clube para contar pra gente. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aí em outras ocasiões também ao Sistema Verdes Mares. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom o papo, né? Fico feliz aí pela receptividade e é isso, vamos buscar aí fazer o melhor trabalho possível no Ceará, para ajudar o clube a crescer cada vez mais e conte comigo sempre que precisar. Maravilha, Hudson, muito obrigado a você, obrigado ao Francisco Vitor, que está saindo da assessoria de imprensa do Ceará Sporting Clube, né? Vai fazer outros trabalhos externos, vai deixar outro Vitor no comando também das categorias de base, então obrigado ao Francisco Vitor pela parceria de sempre, viu? Isso contando aí há um bom tempo, né? Tem uma carreira também longeva aí junto nos bastidores. Obrigado a você também que acompanhou aqui o nosso Jogada do Vozão na quinta-feira na TV Diário e também no domingo na Verdinha FM 92.5 aqui na capital cearense. Deixa o like, compartilha com os amigos aí o nosso episódio número 2 aqui no YouTube. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.